aqui, um obreiro também de grande valor, experimentado na obra de Deus, veio congregar com a gente há um bom tempo, está aqui conosco, para cá ministrar a palavra do Senhor no nosso coração. Aleluia, amém. Vamos colocar de pé. Maravilha. O Senhor tem uma palavra reservada para o seu coração esta noite. Tenho certeza que Jesus vai falar com você de uma forma assim extraordinária. Vamos abrir o nosso coração, não vamos permitir nenhum ruído nessa comunicação. Vamos estar bem acessível a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Pai, aqui está o teu filho, que está recebendo essa missão tão maravilhosa que é pregar a tua palavra, na unção do teu Santo Espírito para a igreja do Senhor. Lhe pedimos que o Senhor venha usá-lo de uma forma extraordinária para a glória do Senhor. Senhor, use-o como um instrumento de bênção do Senhor, como um profeta que profere a tua palavra, como a tua palavra é para a glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. A todo o povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja com todos. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria e satisfação, né? E ter recebido esse convite para estar ministrando hoje. Meu nome é Deusdete, alguns já me conhecem por Dedé, viu? E eu estou vindo de outro ministério e estava atuando ali como pastor auxiliar. E quando a gente desliga do ministério, a gente dá baixa também na credencial da gente, mas o que ficou é a consideração, que ali a gente se anuncia com a gente. Mas eu não me importo com o título, não. Eu não me importo com o título. Pode ser o irmão Deusdete mesmo, tá bom? Ou o irmão Dedé, tanto faz, tá bom? E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar falando tanto com vocês, como comigo também, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta para lá e ela corta para cá. Ela fala com vocês e também fala com a gente que está ministrando. Amém? E antes de estar lendo um versículo assim, para a gente dar início, então, a ministração da palavra, coloca assim a sua mão à altura do seu coração. Vamos estar também se dirigindo assim a Deus, a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Pai, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de poder, um Deus de graça e também um Deus de glória. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, meu Pai, de estar, Pai, aqui ministrando a Tua palavra. Ó Deus, que não seja, Pai, eu mesmo falando, mas sim para o Teu Espírito Santo, ó Deus, falando através da minha vida, apesar, Pai, da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele possa falar, Pai, na vida e no coração de cada um, que possa trazer avivamento, que possa trazer cura, que possa trazer, Pai, libertação, que possa trazer, Pai, discernimento aqui nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que pessoas, ó Pai, que vidas, ó Deus, que foram apresentadas aqui nessa noite, que o Senhor possa estar alcançando elas na distância, e que o Teu Espírito fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, meus amados, no livro de Lucas, e no capítulo 17. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. E salmista Davi diz uma vez: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?" E às vezes a gente recebe, mas a gente mesmo não agradece, né? E nós temos que agradecer não só nas grandes coisas que Deus fez, que Deus faz na vida da gente, pequenas coisinhas, amém? Que você possa sentir que você ali é a mão de Deus te sustentando, amém? A partir do versículo 11, está dizendo assim, que os irmãos possam acompanhar, você que não tem a Bíblia, mas possa continuar prestando atenção na palavra. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Os irmãos podem se assentar. E que o seu coração, sua mente, ela possa estar voltada assim para a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa ela perde a bênção, e muitas vezes por deixar de ouvir e prestar atenção no que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nós encontramos aqui em outras partes da Bíblia que nos fala, ela é uma semente que ela é lançada, né? E ela cai em vários lugares, a semente quando é lançada, né? E esse lugar, ela está fazendo uma comparação, mais à frente nós vamos estar falando as oportunidades que eu tiver, algum outro também tiver, essa oportunidade está ministrando, ou já foram ministradas, né? Vai estar falando que a semente é a palavra de Deus, né? E os lugares onde ela cai são os corações, mas nessa noite nós vamos falar aqui sobre gratidão, sobre a atitude de uns homens, né, que já foram excluídos da sociedade, e eles, quando estão excluídos então da sociedade, eu acredito eles já ouviram falar a respeito de Jesus Cristo, eles estavam esperando uma oportunidade, e quando essa oportunidade chegou, eles não desperdiçaram, ainda que eles estavam excluídos. Quantas e quantas pessoas nos dias de hoje também não são excluídas? E muitas das vezes excluído não é porque o mundo afora está de braços abertos, né? Muitas vezes excluído pelos religiosos, os santões, vamos dizer assim, desculpa assim da palavra, não estou debochando de ninguém, mas a verdade é essa, porque a palavra do Senhor nos fala. Aqui o Senhor Jesus, ele estava indo por essa região ali e passava, tinha que passar em Samaria, na Galiléia, e no meio do caminho ali, passando próximo a uma aldeia, alguns leprosos, a Bíblia fala aqui 10 leprosos, eles não podiam chegar perto porque eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, e de longe mesmo eles gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós podemos observar, meus irmãos, eles não, ali o tem misericórdia de mim? Não, mas eles falaram: tem misericórdia de nós. Eles estavam buscando não para si próprio, mas eles estavam pedindo para todos eles naquele momento. E nos diz então a palavra de Deus que o Senhor, então, eu acredito que ele grita também de longe, porque não podia chegar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele sabia, ele conhecia a respeito da lei, dos mandamentos, que não poderia se chegar próximo das pessoas que estavam nessa situação, porque eles eram considerados pessoas contaminadas. E diz então a palavra de Deus que o Senhor Jesus, então de longe, falou para ele: ide e apresentai ao sacerdote, apresentai a oferta que Moisés havia determinado. E quando eles entenderem, então, diz então a palavra de Deus, nós estaremos vendo aqui um pouco do texto aqui, que ele diz a palavra que ele, indo eles, não foi naquele momento que ele recebeu essa palavra, porque o Senhor Jesus ele deixou claro: ide. E eles foram. Eu não sei quantos quilômetros, quantas metros eles andaram, a distância que eles andaram, mas diz então a palavra de Deus que eles perceberam, eles viram que ficaram limpos. Ali que entrou a parte da gratidão. Não seria se que fosse todos eles. E quantas pessoas, irmãos, não entraram por aquela porta lá, não subiram essa rampa, entraram por ali, sentaram nesse banco, ouviram a palavra de Deus, assim como você, como nós estamos ouvindo, receberam cura, louvaram a Deus, bateram palma, até mesmo choraram, receberam o seu milagre, a sua bênção e voltaram.
A gente costuma dizer que a barriga às vezes não dói uma vez só, né? Mas quando chegar aquele momento, a gente costuma dizer também que é melhor chegar a buscar pelo amor e não pela dor, porque pela dor é muito difícil. E quando eu estava falando aqui a respeito de gratidão, não é somente com Deus, não. A gente ser grato por as pessoas, que às vezes ela nos estendeu a mão naquele momento que você estava precisando, e ela te atendeu. E eu estava pensando, quando eu estava preparando essa mensagem, eu passei por uma situação vergonhosa uma vez, e ela não, me faz sempre lembrar. Eu morava em Timóteo, na casa dos meus pais, eu fui lá em Contagem, no bairro Dourado, na casa dos parentes. Eu coloquei no bolso a passagem, eu paguei a passagem, comprei, beleza? E fui para lá. Levei um dinheiro contando nesse valorzinho da passagem de ida, já calculando que seria o mesmo valor para voltar. Levei dinheiro também para o circular, para fazer o lanche. E no dia da voltar, a passagem reservada para comprar passagem para voltar para casa, eu chego no guichê, era acima do que eu tinha. Aí eu pensei, gente, e agora? E agora? Se voltar para a casa do parente ali, eu disse, ia ser vergonhoso, né? Poderia dar o que falar, e eu não gosto de deixar pessoas falar, eu gosto de ser transparente com as pessoas, eu gosto de ser verdadeiro na minha atitude, nas minhas palavras. E eu pensei comigo, gente, e agora? O que eu vou fazer? Que situação? Eu gostei do lado do guichê assim, eu virei esse 360 graus, olhando para o lado de outro, pensando tantas portas naquela rodoviária de Belo Horizonte. Eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Aí eu vi lá no cantinho da porta um senhor escuro, óculos escuros, chapéu de leve, aquela capa, não sei se é um sobretudo, eu não sei dizer o nome daquele troço, daquela vestimenta. E eu foquei nele, eu disse, vai ser aquele moço ali. Eu cheguei perto dele e falei para ele, olha, eu não sou daqui, eu fui transparente com ele, eu não sou daqui, eu sou de Timóteo, eu fui na casa dos parentes, lá no Contagem, eu achei que a passagem era o mesmo valor de volta e não é. O senhor inteiraria essa passagem para mim? Irmãos, ele colocou a mão no bolso, me entregou o dinheiro e falou comigo, vai lá e compra a sua passagem e volta aqui. E quando eu estava indo, eu pensei comigo, olha, nem para trás eu vou olhar, para ele não suspeitar mal de mim, porque eu achei que dali dele eu quero dar um outro rumo. Fui lá e comprei aquela passagem, voltei para ele, mostrei para ele, olha, do jeito que eu falei com o senhor, está aqui a passagem. Ele colocou a mão no bolso de novo, me deu mais dinheiro e falou, olha, isso aqui é para você comer um lanche no caminho. E eu falei para ele, eu saí dali alegre, eu falei para ele, olha, talvez, provavelmente, eu nunca mais eu vou estar vendo o senhor, nem o nome dele eu sabia, entende? Só que o que me lembra é só das características dele, da aparência dele, entendeu? E ele me deu dinheiro para comprar um lanche no meio do caminho, deu a passagem, me deu dinheiro para o lanche no caminho. E eu falei com ele, olha, talvez eu nunca mais, realmente nunca mais, passou tantos anos, mas isso que a pessoa estendeu a mão para a gente nunca deve esquecer. E eu falei para ele, olha, talvez eu nunca vou ver o senhor, mas o que o senhor fez por mim, eu vou fazer lá na frente. E você lembra, irmão, uma passagem que o rei, ele tinha perdoado um servo, né? A dívida, pastor. Ele tinha perdoado, o servo falou, olha, perdoa, ele pediu pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. O rei perdoou aquela dívida grande que ele tinha. E ele saiu dali satisfeito da presença do rei. Mas chegou lá na frente, tinha um lá que devia para ele. E ele começou então a esvergar aquela pessoa ali, né? Levou para prender ele, né? E alguém ficou sabendo e notificou para o rei aquela situação. E o rei então mandou chamar ele, olha, eu usei de misericórdia para com você, e por que também você de igual modo não teve misericórdia do teu amigo? Irmão, isso trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos que também ser gratos com as pessoas que nos estendem a mão. Às vezes não dá para você fazer para a mesma pessoa, faz lá na frente.
Tá? Vai lá na frente. E quando ouvires a voz de Deus, a pregação da palavra do Senhor, a palavra nos fala: olha, não endureçais o vosso coração, porque quando nós endurecemos o coração, nós estamos impedindo a bênção de Deus na nossa vida, na nossa família, e com isso nós perdemos grande oportunidade de ser abençoado. Voltando aqui na palavra, esses leprosos aqui, eles gritaram de longe, eles não podiam chegar perto, tá? Eles não podiam chegar perto, mas eles ouviram falar de Jesus, eles já sabiam a respeito de Jesus, e eles não desperdiçaram aquela oportunidade agora. E que você não desperdice a sua oportunidade quando está vindo na casa de Deus. Tá? Não deixe que isso aqui seja, vamos dizer assim, uma rotina, né, pastor? Que seja um evento social, é que você possa sair da sua casa para estar ouvindo a palavra do Senhor. Às vezes você não está precisando de uma bênção para você mesmo, mas venha buscar também para aquela pessoa que da sua casa, que está precisando, que você sabe que ela está precisando ouvir realmente a palavra de Deus, e muitas vezes tem aquela resistência na vida da pessoa. Eu estava em outro ministério que eu estava num trabalho de lar de paz, mas uns tempos atrás era um trabalho uns tempos atrás ele era conhecido como grupo familiar. E eu tive uma casa, a irmã me convidou para estar lá, mas não era o irmão, para estar levando a palavra, somos lá levando o óleo, para estar levando a palavra. E nesse dia aquele irmão, nós marcamos de encontrar lá perto da rodoviária do centro de Patinho, e cadê o irmão? Não apareceu. E eu falei assim: voltar para casa, eu não vou voltar, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. E eu parti para aquela casa ali no bairro Esperança, não me lembro mais o endereço. Nós fizemos ali um ciclo de oração, depois da ministração da palavra, e naquele ciclo de oração ali, tinha um irmão ali que estava desviado da palavra, dos caminhos do Senhor. Ele estava com uma enfermidade, parece que era uma úlcera muito grande. Ele precisava também passar por uma cirurgia. E ele pediu a oração, e eu perguntei para ele: você crê? Ele falou assim: eu creio, pois eu também creio. Então nós vamos unir a nossa fé, nós vamos orar, e Deus vai fazer. Eu falei com toda convicção. Eu coloquei a minha mão assim na barriga dele, a minha mão até mesmo estava ungida com óleo. Eu coloquei a minha mão assim sobre a barriga dele ali, pastor, de dentro para fora. Eu senti aquelas pontadas com a ponta do dedo ali na palma da minha mão. E eu falei com ele com toda a convicção: você foi curado, porque eu senti a sua cura, a manifestação da cura acontecendo. Fui embora, e depois eu procurei saber quem é aquele irmão. A irmã que era diaconisa, ela falou assim: ô meu irmão, não é que ele foi curado? Porque eu falei para ele: olha, volta lá no médico e vai lá no novo exame. Irmão, isso aí é para confirmar o milagre. Quando o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles leprosos: olha, vai lá, se apresenta lá ao sacerdote, o sacerdote ia ser testemunha da cura deles, para eles novamente serem integrados novamente à sociedade, porque eles já estavam excluídos. Então, para eles voltar novamente para a sociedade, para a convivência no meio das pessoas, precisavam dessa confirmação. E ali eles tinham que ofertar uma oferta que era de animal ou de ave naquela época. E hoje, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós, ali na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado ali, ele não foi em vão, ele foi para nos libertar, para nos salvar, porque a palavra do Senhor ela nos fala que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ela também nos fala lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, eu não sei se eu vou estar falando para alguém aqui se vai servir, mas tem muitas pessoas, irmãos, que ele gosta de estar vindo na igreja, ele conhece a palavra, mas ele tem a fé, mas muitas vezes ele não está dando
sequência, prosseguimento do que diz a palavra do Senhor, que aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Aí entra muitas vezes um impedimento na vida da pessoa. Olha, eu já fui batizado quando eu era criança. Tem essa resistência, e nós podemos ver na Bíblia aqui o exemplo que o Senhor Jesus ele deixou. João Batista estava lá batizando, aquela fila de pessoas ali, Jesus entrou também na fila, e João então vê ele ali e fala: digno era de ser batizado porque você vem a mim? E o Senhor Jesus fala para ele: olha, deixe estar por enquanto. E Jesus então chegou e foi batizado. Então não resista, abra o seu coração, porque quando nós tomamos essa decisão, creu, aceitou Jesus, creu e passou pelas águas, você está dando o seu sim, você está confirmando aquela palavra que você tomou a decisão: sim, eu aceito Jesus na minha vida. Você está deixando o passado para trás, deixando o passado para trás e seguindo para o alvo que é Cristo. Amém? Porque quantas e quantas pessoas que sabem, passam tempos e tempos nessa resistência, ele não toma essa decisão de passar pelas águas, ou fugir um pouquinho aqui, falando a respeito disso aí, porque eu senti no coração de fazer isso. Não sei se de repente ele está nessa situação, não para no meio do caminho. Se você creu, toma essa decisão, porque de repente, pastor, e o pastor, você tem uma decisão: olha, eu quero passar pelas águas, sim, eu quero que o Senhor complete a obra. O pastor, de repente, ele providencia um lugar para levar, uma piscina aqui dentro da igreja também, para estar passando pelas águas, E com certeza, quando a pessoa toma essa decisão, diz a palavra do Senhor, há alegria diante dos anjos, lá no céu, e se alegra, e com isso, toda a igreja, também de uma forma assim especial, se alegra com a presença da pessoa, com a união da pessoa, porque quando acontece isso, nós estamos nos unindo em torno de Cristo. Amém? Então, irmão, esses homens aqui, esses leprosos, eles clamaram de longe: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E o Senhor então responde de longe também para ele: olha, ide e apresentai ao sacerdote. E quando eles estavam indo, um deles foi curado, todos eles foram curados, mas um tomou a decisão de voltar para agradecer. Eu não sei dizer se ele chegou lá primeiramente no sacerdote, mas eu acredito que não. Ele veio cá agradecer primeiro, para depois se apresentar ao sumo sacerdote. E o Senhor Jesus encontra ele ali, porque prostrado diante dos pés do Senhor. E o Senhor então fala para eles: olha, para aquelas pessoas, gente, não foram nove, não foram deles que foram curados? E aonde estão os outros 9? Somente um era um samaritano, era um estrangeiro. Ele voltou agradecendo a Deus, agradecendo o Senhor Jesus pelo milagre que ele havia recebido. Eu não sei quanto tempo ele já estava excluído da sociedade, mas ele estava recebendo o milagre na vida dele, o milagre da cura e também da libertação. Aí eu fico imaginando a volta dele para casa, por meio da família. Quem sabe o pai ali voltando ali para os filhos, voltando ali para a esposa, porque era 10 homens, todos foram curados, mas um tomou essa decisão de voltar a agradecer. Onde eu falei a respeito de gratidão, nós temos que ser gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E outra coisa, meus irmãos, quantas e quantas pessoas de repente faz um voto a Deus, e quando ele chega no momento, ele pagar o voto dele ali, e quando essa parte entra na parte, eu me lembro da atitude de Ananias, né, pastor? Ele fez um voto naquela época, porque as pessoas que tinham propriedade ali, ele fazia um voto: olha, eu vou vender essa propriedade aqui, eu vou dar o valor dela ali, em oferta ali para os apóstolos ali, para o Senhor. Ele foi para depositar ali, e Pedro então pergunta para ele: olha, Ananias, é esse aí o valor da propriedade? Mentiroso. Ele confirmou: é esse o preço. E Pedro então fala: Ananias, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, e se você votou, se nós votamos,
vamos cumprir com aquilo que nós falamos. Tá? Aí chega, daí a pouco chega a esposa ali, pergunta também para ela, porque Ananias já havia caído morto, havia levado sepultado ele, chega e pergunta para ela, olha, é esse o valor realmente da propriedade? E ela então confirma a mentira dele. Quem sabe se ela fala, olha, não é esse não, o valor não é esse não, ele recolheu tanto, ela tinha escapado. No meu entendimento, né? No meu entendimento, ela tinha escapado, ela sobreviveu, mas ela concordou na mentira dele. E Pedro então falou, olha, aqueles que sepultaram seu marido, vai levar você também. Aí caiu morta também lá. Então, como se diz, com Deus não se brinque, de Deus ninguém se zomba, né? E então, a coisa de Deus, as coisas com Deus é sério. Se você botou, paga o seu voto, tá? E esses homens aqui, eles tinham ali, de acordo com a lei, se apresentavam ao sacerdote, e aquilo que seria a testificação, o testemunho da cura e da libertação deles. Tá? Quantas e quantas pessoas de repente recebem um milagre, ele quer ficar quietinho no seu cantinho, mas quando nós contamos um milagre, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma prosperidade, coisa que você te surpreendeu, você sabe que é o Senhor Jesus. Talvez outra pessoa te entregou uma profecia, vai acontecer isso. Outra hora a pessoa orou, repreendeu alguma coisa, você recebeu. Testifica na igreja, porque o seu testemunho vai favorecer a fé, vai fortalecer a fé do outro que vai estar ouvindo. Então, você recebeu de Deus, não guarda para você não. Tem umas passagens na Bíblia que o Senhor Jesus, quando curava algumas pessoas, ele falava para eles, olha, não conte para ninguém não. Mas ele saía dali satisfeito, alegre, ele abria a boca e contava, tá? Não conta para ninguém não, mas você não consegue ficar para você alegria tanto quando você recebe um milagre, você quer contar para as pessoas, você não vai guardar para você. Eu acredito que aquilo ali era, no meu entendimento, era um teste do Senhor Jesus, para ver a satisfação daquela pessoa pelo milagre que ela havia recebido. Amém, irmão? Então eu estou deixando aqui esta palavra, porque o Senhor Jesus falou para aquelas pessoas, olha, não foram 10 os que foram curados, mas somente um. Ele voltou glorificando a Deus, agradecendo, dando glória pelaquilo que ele havia recebido. Aqui está dizendo para completar, e não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Eu imagino que os outros eram judeus, todos eles eram judeus, mas o samaritano, irmão, ele era excluído da sociedade, porque ele havia se juntado com o povo pagão, ele saía do meio dos judeus que estavam seguindo ali a risca, mas eles haviam seguido a risca, mas era somente no papel, vamos dizer assim, mas faltava mesmo o amor, né? A gratidão a Deus, tá? Porque quando a pessoa de repente tem o amor no seu coração, tá? E ele resolve, ele decide então fazer as coisas realmente por amor às coisas de Deus, tá? E tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito também da atitude do samaritano, que ele chegou e socorreu ali a pessoa que estava prostrada no chão, na sarjeta. Ele teve amor, ao passo que o sacerdote e o levita só passou de longe e não estendeu a sua mão, tá? Então, lembre-se, gratidão a Deus e gratidão às pessoas que um dia estendeu a mão por você. Amém? Eu deixo aqui essa palavra aqui nessa noite e coloque sobre os seus pés. Eu gostaria também de dirigir uma oração antes de passar o microfone para o pastor Abílio, e que você estendesse a sua mão, calcula mais ou menos em direção à sua casa, estenda a sua mão em direção à sua casa. Eu quero estar te apresentando, orando a Deus a favor do seu lar, a favor da sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de graça e também de autoridade, Deus Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Deus amado, Deus querido, Pai, eu apresento o Senhor, meu Pai, os lares, as famílias, meu Pai, dessas pessoas, Pai, desses irmãos, meu Pai, que está sendo apresentada e representada, Pai, aqui nessa noite. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor esteja, Pai, eu Deus Santo agora, com o teu poder e também com a tua graça. Opera, Deus, ali, Pai, o milagre da cura, o milagre, Pai, da libertação, o milagre, Pai, da restauração. Meu Deus, meu Pai, em que toda ação, meu Pai, de Satanás, meu Pai, contra
família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, repreendendo, que o Senhor esteja, Pai, jogando por terra tudo aquilo que não presta e que também não provém do Senhor, e que essas pessoas, ó Pai, elas possam ser alcançadas com o Teu poder e também com a Sua graça, porque estamos declarando, Pai, nessa noite, cada lar, cada família abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus por isso. Essa palavra que o Senhor liberou no nosso coração, gratidão, é algo que alegra profundamente o coração de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jesus não faz nenhuma observação por fazer. Jesus nunca fez coisa alguma sem sentido. Quando ele fez essa observação, não eram 10. Bom, só voltou este. Onde estão os outros? Era importante para ele o retorno ali daquele homem, das pessoas, como gratidão a ele. Quem já conviveu com ingratidão sabe como que é ruim, não é, irmão? Você já conviveu? Você já conheceu alguém ingrato na sua vida? Já? Com certeza já. É horrível. E Jesus fez essa observação, em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, por que não ser grato? Não era leproso, não cheirava mal, não vivia no caos, não estava de mal ou pior, foi curado. Por que não ter um coração grato? É triste, né? Quando alguém só para no milagre, né? Consegue ir razoavelmente bem até a hora do milagre, até a porta abrir. Dali para lá não tem mais relacionamento com você. Não é o nosso caso, né? Amém? Glória a Deus. Olha, a gente está caminhando para o encerramento do culto. Quem está lendo o Novo Testamento, diga amém. Está bom demais, não está? Que maravilha! Hoje nós completamos 10 capítulos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Amém? Quando chegar no dia 30 de maio, pouco antes do dia 30, a gente já vai estar terminando. E no dia 30, aí no dia seguinte já vai ser o domingo, nós vamos entregar o certificado aqui da igreja, com a logomarca da igreja, para todo mundo que leu o Novo Testamento em 60 dias. Aí terminou, na segunda-feira nós vamos começar a leitura do Antigo Testamento. Até o final do ano, nós vamos ter lido a Bíblia toda. Olha que delícia, né, irmão? Maravilha. Quando você lê a Bíblia, mas lê mesmo com amor, tudo que um pregador, tudo que alguém vai falar aqui na igreja, na hora de começar o texto, você lembra, opa, conheço esse texto. Glória a Deus por isso, deixa eu saber. Está lendo isso? Amém? E por incrível, né? Eu falei com uma pessoa, ela é católica, ela é católica fervorosa. Aí surgiu o assunto, né, da igreja, Bíblia. Eu falei, menino, nós estamos lendo a Bíblia, estamos lendo o Novo Testamento, e vai ser 60 dias. Entra com a gente. Ela falou, como que funciona? Eu expliquei para ela, ela anotou tudo e falou, então eu estou com vocês. Até chegar a 30 de maio eu também já vou ter lido o Novo Testamento todo. E quem sabe até chegar lá ela vai falar assim, quer saber? Eu vou até lá congregar com vocês. Amém? É intencional, é? Coloque-se de pé. Domingo, pela manhã, uma escola bíblica maravilhosa aqui na igreja. Vem para cá para você estudar a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. E no domingo à noite, o que a gente vai ter aqui na igreja? A Santa Ceia do Senhor. Vai ser maravilhoso. E aí a gente está pedindo também que todo mundo, eu vou trazer, você traga também alimento. Né? Traga alimento da sua casa, a compra que você fizer. Não precisa colocar lá atrás no baú. Traga e coloca aqui em cima aqui. Vem, a gente vai colocar tudo aqui. E aí a gente vai consagrar aqueles alimentos que vai representar a despensa da sua casa. Em nome de Jesus. Combinado? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Culto maravilhoso para a glória do Senhor. E ouvir a tua palavra, poder te louvar com louvores para a glória exclusiva do teu santo nome, para nós é uma honra, é um privilégio. Agora, leve-nos na paz, Senhor. Leve-nos diante de ti, sob bênção do Senhor. E obrigado
pela oportunidade de adorar ao Teu santo, poderoso e glorioso nome, Senhor. Adorar ao Senhor com o nosso coração. No domingo, pela manhã, a escola aqui na Tua casa, Senhor. E à noite, o grande culto de adoração ao Senhor. Já consagramos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, Pai, para a glória do Senhor. Cumprimente os outros, vamos na bênção do Senhor.